Olá, estamos novamente aqui para falar dessa temática tão incrível que é a água, mergulhando cada vez mais nessas nuances, nessas profundezas, nessas informações tão fascinantes, né? Sempre partindo desse princípio de que a gente só pode cuidar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ama. Então, quanto mais informações a gente tiver sobre esse tema, mais a gente vai poder se aproximar e se conectar com essas águas que somos. Mas mais do que isso, dentro desse olhar de cuidado, é bom lembrar que gotas sozinhas evaporam, mas quando a gente se junta, a gente cria corpos muito maiores e com isso a gente tem muito mais possibilidade de regenerar essa relação e esse cuidado com as águas nesse planeta. E hoje eu estou aqui bem feliz recebendo uma convidada que eu gosto muito, que é a Alessandra Araújo, e a gente vai falar de uma temática igualmente fascinante, que é a biomimética. Mas para começar, eu te pergunto, Ale, como que está o estado das tuas águas nesse momento? Elas estão ativas. é, Faz 4 anos que eu moro aqui no sul da Bahia, na Península de Maraú, e as minhas águas mudaram. Eu acho que mudou porque, primeiro, que eu estou perto do mar, e segundo, que eu estou mais atenta à lua. E por mais que eu sempre fui uma amante da lua cheia, morando em São Paulo, a lua cheia não era um fenômeno tão grande quanto é aqui. Aqui eu vejo ela nascendo no mar, aqui eu espero ela ficar cheia, e aqui eu percebo ela quando está ficando cheia, no meu sono, nas minhas águas. Então eu vejo que minhas águas estão eu estou mais próxima delas, assim, é como se eu tivesse, eh, através de um lugar aonde a presença do mar, da lua, da maré, tivesse interferindo nas minhas águas, e a gente conversa sobre isso aqui. Quando eu não morava aqui, escutava essas conversas e falava assim: "Ah, esse povo hippie". Agora não, agora eu estou nesse povo hippie, porque realmente eu noto que as minhas águas se influenciam pelo lugar que eu estou. Então eu diria que minhas águas estão mais felizes. Uau, isso é super perceptível, né? Assim, quando a gente vive na natureza, a gente percebe que a gente é natureza, né? E aí, Ale, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história até você chegar aqui, né? Nós estamos relativamente pertinho. Você está na península, eu estou aqui quase na fronteira com a península, estou aqui em Itacaré, né? Estamos unidos pelas águas desse Oceano Atlântico aqui. Mas conta um pouquinho da sua história, para a gente te conhecer um pouco. Sim, acabei de pensar, o Rio das Contas nos atravessa, né, olha que doideira. A península é banhada pelas águas da Chapada, e se você vê o percurso das águas, é uma coisa, né, muito maravilhosa, muito interdependente. Bom, eu sou Alessandra Araújo, também sou conhecida bastante como Lelê, meu apelido, muita gente que só me conhece como Lelê até, mas acho que no âmbito profissional ainda a Alessandra é o nome que mais prevalece. Sou bióloga, sou biomimeticista, então trabalho com biomimética há muitos anos. Meu primeiro contato com biomimética foi em 2007, minha primeira formação 2012, e desde 2017 eu abri uma consultoria de biomimética chamada BioInspirations, e eu tenho trabalhado tanto na educação quanto na consultoria para a inovação. Eh, Da minha trajetória profissional, embora eu seja bióloga, eu trabalhei na área de varejo. O que que tem a ver com biologia? Posso contar depois. Depois trabalhei na área de telecom, e depois fiquei um bom tempo na arquitetura e urbanismo. E na arquitetura e urbanismo eu fui cada vez mais me aproximando dos temas de sustentabilidade, de eficiência,
E daí, em função desses estudos, buscas e formações, eu conheci a biomimética, né? E hoje trabalho com isso, né? Hoje não, já tem 13 anos, trabalho com isso. Esse é meu dia a dia, assim, é minha. Eu diria que é mais do que assim, é um trabalho, não é só aonde gravita meu interesse da sobrevivência através de um pagamento. Vai além, é o que eu estudo, é o que eu conecto, é o que me interessa. E eu acho que a biomimética ela tem essa arte, poesia de fazer ponte, né? De fazer ponte das áreas do conhecimento, colocando a natureza como modelo, medida e mentora para conectar com as outras áreas do conhecimento. Então, eu sempre chamo, né, do jargão da própria biomimética, a inovação inspirada na natureza. Esse é, né, é a maneira que se apresenta formalmente, mas eu começo a ver que a biomimética ela é uma grande tradutora, né? Ela conecta linguagens de mundos, porque tudo comunica. Então, como que a gente consegue melhorar a nossa comunicação com outras formas de vida para se nutrir de inteligências que são muito mais antigas? Eu vou colocar esse termo meio duro, mas testadas, né? Porque a natureza ela é esse tempo todo se reciclando, aprendendo, mudando. A natureza não é algo estático para sempre, né? Ela é viva e tudo que é viva tem seus ciclos. Lele, é, quando eu penso na biomimética, lembro aí que os povos originários sempre se inspiraram na natureza para todas as suas ações, né? Na permacultura a gente estuda muito sobre os padrões da natureza, né? E aí tem, para mim, é o assunto mais fascinante, né? Dentro da permacultura, assim, porque enfim, é incrível. Mas perceba a biomimética realmente como uma organização desse conhecimento, né? Dessa utilização dos padrões da natureza, né? Para a vida humana e para o design em geral. Queria que você trouxesse um pouquinho assim da história da biomimética, assim, né? Tipo, você já trouxe um pouco do conceito, mas, né? Como que se deu essa organização, onde surgiu, como ela é aplicada atualmente, assim, faz uma síntese aí, porque a gente tem um público bem variado, né? E é bem gostoso assim ouvir sobre isso também. Bora lá. Então, tem várias vertentes da biomimética, não é uma só. Eu acho que esse termo biomimética também tem várias interpretações, então o que eu vou falar aqui é do lugar que eu me formei e de que eu aprendi e que, acima de qualquer coisa, faz sentido para mim. Então, sim, eh, até muito pouco tempo atrás, o ser humano ele tinha a natureza como seu lugar, o lugar da sabedoria, então aprendia, né? E a gente está falando de povos incas, estamos falando de indígenas, estamos falando de civilizações muito potentes e antigas que sempre teve a natureza como seu mestre, né? E aprender com ela. Então, aprender vento, umidade, épocas do ano, mudanças, sempre foram civilizações que tiveram uma leitura muito interessante da natureza. Porque eu acho que, assim, às vezes a gente romantiza algumas coisas com relação à natureza e fica um lugar meio. Ai, somos todos abraçadores de árvore. Não, a gente abraça a árvore, não é isso. Mas tem um lugar da filosofia e da ciência que é um pouco maior, que é estratégico. Então, a biomimética no qual eu me formei foi esse termo, né? Foi mais formalmente trabalhado e criado modelos para a educação por duas biólogas americanas, chamadas Janine Benyus e Dana Baumeister. A Janine, eu recomendo daí uma stalkeada no nome dela, tem falas dela muito bonitas em YouTube, e elas organizaram esse pensamento da biomimética
para poder fazer a inovação através do biomimicry thinking, ou seja, o pensamento da biomimética. Assim como tem o design thinking, talvez tem gente que está vinculada ao design e conhece esse processo, que é um processo de tenho, não sei, tenho dúvidas, não sei como resolver e tenho um caminho para percorrer para você se inspirar, solucionar, entender, conversar, abrir, né? E tem o processo da biomimética que é parecido, você começa de um desafio, né, você aprofunda esse desafio, você tenta entender esse desafio através de uma função que possa minimizar esse desafio, resolver esse desafio. Então, qual que é a ação que ela é antagônica ao desafio para poder resolver? Através dessa ação é que você pergunta para a natureza como que ela resolve aquilo. Tem canais, né, canais de pesquisa, e daí são canais vários. Como eu trabalho bastante com facilitação de processo de biomimética, já teve grupos que se inspirou em poesia de Drummond, que é uma das coisas mais lindas, foi um processo para mim que foi muito inesquecível. Então não é uma ciência extremamente formal de ter que ir atrás só dos livros e como que é a natureza e botânica, sabe? Mas tem algo aí também muito no campo sensorial, enfim. Então, você pergunta para a natureza como que ela faz aquilo que o design precisa fazer. A partir daí tem uns processos de como você interpreta esses dados, como que você trabalha com essas informações, como você pula para a etapa de criação. Então, o pensamento biomimético, essa criação com biomimética, foi cunhada por essa dupla. E tem algo mais bonito ainda do que elas fizeram, como você falou da permacultura, que para mim é o que me motiva muito a trabalhar com biomimética, porque eu acho que isso é de uma profundidade enorme, porque quanto mais a gente trabalha com eles, mais a gente percebe quanto eles são incríveis, que são os princípios da vida. Então, esses princípios da vida, eles são a base do entendimento, eu digo bem base, porque assim, são 6 princípios, e falar que eles representam tudo de vida seria reduzir a vida a caixinhas muito pequenas, então são princípios, né? Não são definições. E esses princípios, eles têm esse super meta princípio que a vida cria condições para a continuidade da vida. E esses princípios que gravitam sobre esse grande princípio, tenta descrever, né, o que seriam eles e aonde que eles estão por grau de interdependência. Então, é essa a biomimética que eu pratico, essa é a, né, é a base no qual eu estudei. Hoje, como eu sou bióloga, e eu acho que também eu sou uma grande apaixonada assim, pelo milagre da vida, pela magia da vida, porque tem horas mesmo que você fala assim: "A vida é incrível", sabe, você pode estudar, estudar, a ciência pode responder tudo, mas no final do dia você fala assim: "Gente, isso tudo é muito mágico, isso é um milagre, é maravilhoso". Então, né, física quântica explica, tem muitas coisas que explicam, mas para mim nada me tira desse lugar de olhar para a vida e falar: "Realmente, isso tudo é um absurdo de um grande milagre", né. Então, acho que como sou essa pessoa meio curiosa, observadora e me encanto constantemente com esse milagre da vida, eu passei a fazer da biomimética um lugar de ponte mesmo do conhecimento. Então eu trabalho através da base da biomimética, eu trabalho com processos de criatividade, processos de gestão em empresas, gestão de pessoas, engajamento de times. Eu faço muita coisa que em teoria não é tangível, porque a biomimética ela é mais conhecida por coisas tangíveis, e depois posso dar uns exemplos com tema de água, que acho que pode ser legal aqui para entender. Mas eu trabalho com muita coisa que é do âmbito do intangível, porque eu acho que isso mexe, naquela informação que todos nós somos uma espécie viva, num planeta vivo, e entender a natureza por esse lugar estratégico também do intangível, também do não palpável, trans promove uma experiência para um grupo, para um indivíduo que eu acho que é muito, transformadora. Fui indo.
Júlia, foi indo, né? Adoro, adoro. Eu vou junto e a real é isso, me toca muito assim essa curiosidade pela vida, né? Eu sempre, né, quando eu, enfim, em qualquer lugar assim, cara, quando eu olho para as coisas assim, eu digo, cara, a gente sabe tão pouco, né? E é tão fascinante assim olhar para a natureza, para a vida, assim, né? Eu moro aqui no meio da cidade, eu moro dentro de uma florestinha, que é a Casa Fluir. E pela minha janela eu vejo eu brinco que é um condomínio de cogumelos, né? Porque é uma madeira caída, né? Um tronco semi-apodrecido, assim, que foram se criando vários níveis, né? Daqueles cogumelos das orelhas de pau, assim, né? Aí eu olho para isso e digo, caracoles, assim, é um oásis, assim, e independente do lugar onde a gente esteja, tipo, a vida, ela é isso, assim, ela sempre está criando condições para gerar mais vida, assim, sabe? Isso é muito fascinante, ao mesmo tempo é muito misterioso, assim, é muito, enfim, eu amo, assim, então quando eu vejo pessoas falando, assim, a mesma linguagem, né? Algo que me move, me toca, que movimenta as minhas águas interiores, assim, eu fico, enfim, feliz, assim, pra caramba, assim, né? Mas aí, né, levando aí também para essa temática aqui, que é o nosso fio condutor, né, a nossa temática principal das águas, assim, né? Quando eu olho para as águas, eu vejo nela assim um grande pelas suas características intrínsecas, né? Para mim, ela é um grande modelo para o bem viver, assim, né? Como olhando assim para esse design da vida humana, assim, né? Do tipo, ela é muito maleável, ela está o tempo todo em movimento, ao mesmo tempo, ela, quando necessário, né? Quando seus limites são desrespeitados, ela também cria muita força, né? Ela tem uma sutilidade na ação, mas uma persistência, aquela história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ela, para mim, ela traz que a característica que mais as duas características que mais me tocam nela, assim, é essa capacidade de criar união, né? Ela, independente do lugar de onde ela vem, ela sempre se junta e ela vai criar corpos maiores, mais fortes, mais fluidos, né? E o Paul Van Dyk, eu acho que você conhece também, ele fala que se existe alguma coisa nesse planeta que a gente pode realmente ver como a mais pura manifestação do que a gente chama de amor incondicional, esse algo é a água, né? Porque assim como deveria ser os pais com seus filhos, a água tá o tempo todo, ela abraça, ela acolhe, ela dá o suporte, né? Ela dá o colo, mas ela jamais determina a forma ou a direção que o ser em desenvolvimento, né, vai tomar, né? Isso é do próprio ser, né? E aí, assim, quando eu olho para essas características, assim, olho para essa possibilidade de estar cada vez mais olhando para esses padrões da água, colocando ela, né, em movimento na vida humana, no design da vida, eu fico bem. É isso, assim, me encanto, né? E aí eu queria saber de você, assim, nesses, né, 13 anos aí, com muitas experiências, tanto de design, de culturas, de materiais, né, e tudo mais, assim, como que é a relação da biomimética com a água, né? Então, eu acho que tem inúmeras formas aí de resposta. Eu acho que tem uma primeira. Vou começar pelo copo mais vazio, tá? Da água. Eu acho que tem ainda um número grande de pessoas que vê a água como algo dado e não como algo a ser
cuidado e valorizado. Então, a água é dada, a água vem para mim fácil, e não olha a água como algo que sem ela não há vida, assim como o sol, né? Como o oxigênio, a base de tudo. A base da vida é água, sol e oxigênio, né? Água, sol e gravidade, inclusive, né? Para quem está no planeta Terra, quem continua por aqui. Então, acho que tem esse lugar de uma água dada e, e tem um número grande também de pessoas que elas veem para a água do lugar dela mais em relação, e não do lugar dela como uma entidade. Vai, nos povos indígenas, a água é uma entidade, é um ser, né? E acho que é um grande ser mesmo, assim como o planeta Terra é um grande ser, a água é um grande ser de muitas formas, né? Algo impressionante se for pensar em tudo. Mas acho que a água, principalmente na biomimética, ela é um ser relacional. Então, tem muitos estudos para entender capilaridade, como que as árvores funcionam como grandes impulsionadoras de água, como é que se dá esse processo da água subir, da água descer, eh, como é que se dá o processo de filtragem, o que que significa mangues, áreas alagadas, gramíneas, isso, sabe, situações, por exemplo, Pampas, né, que a gente assistiu uma tragédia horrorosa no sul do Brasil. O Pampas, ele é um ecossistema que ele tem uma característica muito grande de ser uma área de inundação, de funcionar, né, como uma esponja, né, mas ele tem uma capacidade de retenção de água muito grande. Então, se estuda na biomimética essa capacidade de retenção de líquido, se estuda muito na biomimética a capacidade de re repelir a água, né, que capacidade é essa de impermeabilizar, que capacidade é essa de filtrar, de absorver. Então, como a biomédica ela olha para questões mais, assim, temas que a gente consegue afunilar mais para chegar numa ponta, porque senão se inspirar na natureza é um negócio muito abstrato, muito grande. Então, se ela se inspirar na natureza, por onde eu começo? O que que eu olho? O que que eu pesquiso? Então, por isso que tem esse caminho, né, do biomimicry thinking, do pensamento biomimético, que ele é direcionado, ele é olhado para um desafio ou algo que você encantou na natureza e vai desse encantamento para uma solução. Mas voltando para o desafio, a água entra como um ser relacional, né? Então, por exemplo, como que florestas, principalmente florestas tropicais, elas são uma super escola, são doutores, doutoras do tema de absorção de água de chuvas, né? Porque assim, não é uma única estratégia. Então, a floresta, como que ela resolve, como que ela gerencia, né? Vou colocar um termo bem coloquial humano, né? Mas como que a floresta ela lida com essa questão, às vezes, de excesso de chuva, né? Não vou colocar de falta de água, mas vamos lidar com excesso de água. Então, você tem na superfície, né, nas camadas aéreas, bromélias, que são pequenas caixinhas d'água, elas têm uma função de reter. Ela tem um número grande de formatos de folhas distintas, com orientações distintas. Então, quando a chuva cai e bate nessas folhas, ela vai espirrando para vários lados, né? Como nas cidades, né, extremamente urbanizadas, que cai das nuvens e desce em linha reta na maior velocidade, pau no chão e corre sobre as ruas. Então, por isso que se assiste esses casos enormes né, de inundações nas áreas urbanas, porque do momento que a água caiu até ela escorrer, não tem nada que segure ela, não tem anteparo. E na floresta, ela tem toda uma estratégia de criar esses anteparos. Quando a água chega no chão da floresta, ou seja, chega no piso da floresta, o piso ele é composto por quê? Por várias camadas, e uma delas são galhos caídos, e galhos caídos estão em processo já de decomposição, e esse processo de decomposição deixam eles muito mais porosos. Então, a água entra nesses galhos, esses galhos ficam cheios de umidade, cheios de água, e só depois disso que é drenado para o chão. Então, tem todos uns níveis de zonas de amortecimento até chegar no piso, né? E quando você compara isso a uma cidade,
né? Não tem nada quase de amortecimento. Nunca os prédios foram pensados em estar em sintonia ou com outro prédio, ou com o bairro, ou com o chão, para atuar como se fosse uma floresta nessa gestão da água. E daí você tem também um monte de especializações, aí está cheio de seres que vivem no deserto, que vivem numa escassez de água muito grande. E não existe vida sem água. Então, como que esses animais, como que essas plantas, como que esses seres vivem, né, no deserto com essa ausência de água? Então, também tem tecnologias de reter, de não perder. Então, daí você entra com muita tecnologia de não perder a água. Desde superfícies que são com com pelos, com espinhos, com camadas, com resinas, para essa água não sair tão fácil. Formas que dificultam a saída, né, o cactus, a as formas como se fossem, né, as primas para ficar mais fácil para visualizar, que as primas de babosas, né, tem muitas plantas que têm aquela forma muito parecida com bromélias, então são formas que conseguem reter água, dificulta um pouco a saída de água, que tem essa formato, em vórtex. Então são um número grande aí de estratégias para lidar com lugares, né, que aonde a água não se faz tão presente, tão abundante. E é nisso que a biomimética surfa com o termo da água, né? Tem alguns alguns produtos, né, alguns inovações já patenteadas até de como captar a água, se quem estiver nos escutando quiser dar uma googolada, né? Dá para encontrar bastante coisa, mas se quiser, depois eu conto aqui algum exemplo. Oh, legal. Mas e a nível humano, assim, Lele, assim, como que assim, me gerou uma bastante curiosidade, na verdade, assim, né, de eu tenho, na real, eu tenho estudado um tanto desse tema, assim, né, dentro desse olhar de como eu, né, sou empreendedora, assim, né, como tá trazendo, né, esses diferentes olhares, né, para as organizações, assim, né, tanto empresa quanto né, quanto organização de terceiro setor, né, que eu tô aí, tem uma empresa e tem um instituto, assim, então olhar para esses padrões e trazer eles para esse centro, assim, tem sido um exercício muito legal, assim. Eu creio que o mais utilizo, assim, como princípio mesmo, é essa volta para a simplicidade. Que a natureza ela é muito, né, ela tem sua complexidade, mas se a gente olha para ela, assim, ela funciona de uma maneira simples, de um lugar de otimização de energia, né? Ela não se perde, né? Todos os ciclos são fechadinhos, assim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência nas organizações, assim, né? Como se dão esses fluxos energéticos, né? Como que a água pode inspirar nesse sentido? Você já trouxe um pouco dessa capilaridade, né? Você trouxe, né? Assim, a gente pode se perceber, né? Como uma grande bacia hidrográfica, né? E tudo mais, mas quero que você conte e traga algum caso também, assim, né? Se você quiser trazer modelos assim, são super bem-vindos. Tá bom. Eu acho que a água, ela é uma indutora de respostas, né? E quando você trabalha com organizações, com biomimética e com inspirações da natureza, tem uma grande mensagem que é a eficiência e não o apego, a inovação e não a, a, a se prender em algum formato que haja o que houver, eu estou presa nisso. E a água ela é uma grande condutora dessa fluidez, ela é uma grande condutora dessa capacidade de resposta. É difícil de generalizar, porque assim, eu já atendi muitas organizações, até a Ambev já fiz uma consultoria de inovação com a Ambev. Eu não posso assim trazer os casos
das empresas em detalhes por princípios de confidencialidade, mas cada um traz, um desafio que é inerente ao seu negócio, né, ou à equipe, aí é um desafio inerente à equipe. Por exemplo, já trabalhei muito e trabalho bastante com o tema de autonomia. Eu trabalho bastante com o tema de comunicação, eu acho que ainda a gente tem um gargalo de como comunica. E a água é uma grande comunicadora, né. Então acho que quando você entende, eh, o que que ela induz como resposta e o que que é uma capacidade de resposta, aí você entende tecnologia e estratégia. Porque eu estou observando, eu tenho trazer está muito vivo na minha cabeça e eu vou trazer esse exemplo aqui, não é de organização, mas eu tenho uma árvore de fruta-pão aqui em casa. E o mês de março, final de fevereiro e começo de março, tiveram umas boas incidências de chuva aqui. Essa árvore estava magnífica. Ela produziu folha atrás de folha, as folhas estavam grandes, abertas, dispostas para o sol, elas estavam maravilhosas. As 3 últimas semanas, na verdade, exatamente, as 3 últimas semanas de março e o começo de abril, quase não teve chuva. A velocidade que essa árvore se desprendeu de folhas novas, gigantes, enorme. Me chocou, me encantou e eu continuo observando isso e agora com mais ainda afeto de ser afetada essa árvore, observando um novo ciclo, um ciclo de chuvas que está pintando por aí. Então, ela não deixou de ser fruta-pão, ela não se reinventou, ela não produziu outra coisa, mas ela respondeu muito rápido a um estímulo que vamos te falar assim, né, numa tradução aí de organizações, a um estímulo de mercado. O que que estava acontecendo no momento? Faltou água. Dava para manter todas aquelas folhas fazendo fotossíntese, e fotossíntese precisa de água para acontecer ou é melhor eu me concentrar aqui para manter a minha vida? Não, vou me concentrar, manter aqui a minha vida e ela se se despelou rapidamente. É lógico que falando assim, pode falar: "Então uma empresa tem que mandar funcionários embora quando o faturamento", não, a gente não está falando disso, a gente não está falando, né, exatamente de uma coisa pela outra, mas a gente está falando que capacidade que tem de resposta, das organizações mediante a um contexto, mediante ao que está sendo exposto, ao que está sendo dado. Eu acho que essa é a grande mensagem, né, quando você pensa, e ainda mais se tem a água como um caminho de fluidez, como um pilar de sustentação da vida, como que está sendo a resposta do meu entorno com relação a isso? Como é que está sendo a resposta, de comunidades? Como está sendo a resposta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo nas cidades com relação às enchentes? Como está sendo a resposta das prefeituras? Como está sendo a resposta das organizações? Como é que está sendo as respostas? Eu acho que, assim, parar para perguntar numa roda de café da manhã, de cafezinho, não é nem café da manhã, mas cafezinho ali, um cafezinho gostoso do começo do dia. O que está acontecendo ao nosso redor e como a gente está respondendo, eu acho que traz muito uma inspiração desse fluxo da água, porque não há um dia que é igual ao outro, né? Ele muda de luminosidade, ele muda de umidade, ele muda de temperatura, nós mudamos, né? Eu adoro aquela citação que você pode entrar todo dia no mesmo rio, no mesmo lugar, mas o rio nem sempre é o mesmo, e o rio não será nunca o mesmo, e nem você. O rio vai estar com volume diferente, temperatura diferente, você vai estar com outros pensamentos, e assim são os nossos dias. E às vezes a gente atravessa dias e dias e fica eh, e fica tentando entender coisas sem parar para pensar como é que está esse contexto. Eu acho que se fizer uma analogia com a água é muito interessante. E com empresas, o que eu busco muito, e é uma busca de coração, e eu acredito que consigo colher e consigo deixar algumas plantinhas crescendo por aí, é essa dança do contexto.
é perceber o que está à minha volta, o que está de informação desse sistema que é vivo e complexo. Assim como a natureza é complexa, o nosso corpo opera por complexidade. Se você parar a complexidade do seu corpo, significa que você fez a passagem, porque ele opera por complexidade. Então, eu acho que essa é uma grande mensagem, que é entender o que está à minha volta e como eu estou respondendo a isso. E se tiver difícil de trazer isso, eh comparativamente, trazer uma inspiração da água, acho que pode ser bastante legal. Uau, é um tema que merece um mergulho, né, cara? Eu, assim, quanto mais eu. É isso, quanto mais eu leio sobre biomimética, sobre água, sobre. É isso, mais vontade me dá de mergulhar, assim, né? Porque a gente vai entendendo, assim, né? Como no decorrer de todos os tempos, a gente sempre se inspirou na natureza, né? A gente sempre, tipo. Como nós somos natureza e esse potencial de criação constante, assim, né? Então, né? Ontem eu tava em Piracanga, eu sempre dou um pulinho no rio, né? E aí olhando, né, para o rio estava bem calminho, assim, estava quase espelhado, assim, mas esse simples movimento da água passando perto da minha perna, assim, ia criando pequenas espirais, né? Pequenos vórtices, assim, né? Minúsculos, assim, né? Eu disse, caracolas, é um supermodelo da vida. Independe, né, do tamanho do fluxo, independe, né, de... É isso, os padrões, eles sempre vão estar ali te mostrando, assim, né, a melhor forma, né? E aí, quando você traz esse lugar do contexto, né, cara, do tipo, uau, a gente precisa se entender na natureza que a gente vive, assim, né, para se perceber como natureza, né? E aí uma coisa que me vem também, assim, né, que é um processo de pergunta e resposta, né? Porque do tipo, se eu me percebo como natureza e eu tô ali em relação, né? Eu vou estar com o meu corpo, ele vai estar enviando informações para esse ambiente, né? Assim, sutilmente, mas também de de formas não tão sutis, assim, pela, sei lá, pela minha urina, pelas minhas células mortas, pelo fio de cabelo que cai, pela minha saliva, né? Por várias formas eu vou estar em relação com esse ambiente, e esse ambiente ele vai estar respondendo, né? Do tipo, através de plantas que nascem ali, que têm nutrientes que eu preciso para viver nesse lugar, através enfim, dos alimentos da época, né? E do lugar, enfim, né? Então, também entender essa dança, assim, né, da gente conseguir viver em harmonia, né? Você trouxe lá no início, né, essa história da lua, né? Eu percebi o quanto, né, o quanto a minha relação com as águas ela se transformou em Piracanga, né? Porque é um lugar, né, que tem rio, tem mar, tem mangue e tem um lençol freático muito raso, assim, né? O quanto a minha vida se tornou mais fluida, né? O quanto, né, essa prática, né, de ver a lua nascendo e de perceber o ciclo da lua me movimentou, né, me trouxe mais consciência do movimento das minhas águas, assim, né? Então, para mim também trazer essa consciência, né, dos seres que são natureza dentro de um contexto, né, de uma consciência da natureza que está no entorno, para mim é uma super resposta, assim, né, para a gente conseguir cada vez mais fazer essa leitura, né, tanto essa leitura interna, leitura do que está acontecendo naquele lugar e essa relação que é permanente, né? Enfim, para mim é isso, assim, às vezes eu acho que a existência ela é muito curta para a gente descobrir, para a gente aprender tanta coisa incrível, assim, né? E aí, Lele, como a gente já, né, já estamos aí em mais de 40 minutos, passa muito rápido o tempo, Passa muito rápido. né? Eu queria, então,
você trouxesse um pouquinho assim de como as pessoas podem acessar o seu trabalho, como as pessoas podem estar acessando mais a biomimética, levando em conta também que você é uma das referências dentro dessa temática no Brasil atualmente. Então, como elas podem acessar mais esse universo tão rico da biomimética, né? E é isso, assim. Queria que você chamasse aí o povo Tá, para perto. tá bom. Mas antes, eu adorei a sua fala, deu vontade de continuar, mas vamos lá, vamos caminhar pro Pô, encerramento. mas vai lá um pouquinho mais, vai lá. Tem como que chama? O devaneio poético é permitido, vamos. Não, ele é bem breve, assim. O quanto que a água ela pode ser e um indutor, na verdade, uma chave para você sair do piloto automático, que acho que hoje uma grande patologia contemporânea da nossa sociedade é o piloto automático. É guiar sem saber para onde você está indo, é andar sem saber, né? Cozinhar sem pensar que você está cozinhando, assistir uma série olhando para o celular, fazer três coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem um lugar de piloto automático muito, muito forte, muito fácil de entrar nele. E a água, ela pode ser essa chave mesmo, né? De perceber como que eu tô com sede, como é que tá o tempo, como é que tá ao meu redor, como é que estão as plantas que eu cuido, a árvore da minha rua, como é que tá? Acho que ela pode ser uma grande, uma um lembrete diário de se conectar com o presente, né? Porque ela é uma resposta muito presente e ela movimenta muito a vida para esse presente. Então, foi isso que me veio. Eu costumo dizer, assim, eu sempre me questionei muito sobre o que que a água vinha me ensinar de específico, assim, porque apesar de eu ter vindo, né, desse mundo da permacultura, de ter vivido aí 7 anos em instituto de permacultura, nos últimos 13 anos, né, desde 2011, eu virei um ser meio monotemático, assim, né, do tipo, é água, água e água, né? E isso em algum momento começou a me incomodar, assim, né? Porque, claro que também não vinham só coisas fofinhas sobre esse tema, vinha muito perrengue, né? Mas eu comecei a me questionar sobre qual que era esse aprendizado, né, em específico, né? E eu percebi que para mim a água é essa grande ferramenta que me convida o tempo todo a eu voltar para o meu centro, né, para esse sentido da existência, assim, né? Porque ela nos lembra o tempo todo, né? Desse fluxo, dessa maleabilidade, desse caminho para a união, desses, enfim. Então, para mim é algo assim que do tipo, uau, né? Eu sou água, eu sou um ser interdependente com todo esse planeta, assim, né? Então essa para mim é justamente esse relembrar constante, assim, né, desse voltar para os trilhos, né? Mas queria trazer também uma experiência que eu tive ontem, assim, relacionada à água e que tem a ver com a biomimética também, dentro da minha perspectiva. Eu dou uma vivência todas as semanas na imersão da UNA, que é o Centro Holístico lá de Piracanga, né? E eu tô assim em transição com essa vivência, tenho procurado mudar ela, trazer ela, né, trazer mais dinâmica para, né, trazer mais dinamismo e tudo mais. E ontem eu resolvi aplicar um exercício muito simples, assim, que há muito tempo a gente aplica lá em Piracanga, que a gente chamava de oráculo da natureza, só que eu fiz ele um pouco mais focado na água, que é muito simples, né? Você tem um grupo de pessoas, cada pessoa escreve um questionamento, uma pergunta que esteja viva, né, num papel. Depois a gente dobra esse papel e depois cada uma dessas pessoas vai pegar, né, uma dessas folhas, não vai olhar a pergunta, e vai se conectar com a sua natureza interior, né? Nesse caso foi com as águas, e vai escrever o que sentir naquela hora, né? Focado ou não na resposta, sem ler a pergunta, né?
E aí o que acontece é algo muito incrível, assim, porque as perguntas e as respostas, elas têm um, né, elas realmente as perguntas elas são respondidas, né? Então todo mundo sai meio chocado, assim, porque as perguntas não foram lidas, né? Na hora que as respostas foram escritas, assim, né? E para mim me leva muito para esse lugar assim do tipo, cara, quando eu saio dessa racionalidade, me proponho realmente a, a simplesmente sentir essa natureza que eu sou e deixar ela agir através de mim, né? E levando em conta também que a água ela é memória, que ela é esse espelho do cosmos. Não, tipo, eu recebo todas as respostas que eu preciso, né? Então isso é ao mesmo tempo que é miraculoso nesse sentido de reverência, de admiração, mas num sentido mais prático é algo muito natural, é algo muito comum, porque se eu sou natureza, como eu não vou ter acesso a tudo que a natureza é, né? Tudo que ela traz, assim. Eu queria compartilhar essa experiência, assim, para mim foi muito, ao mesmo tempo, assim, que, sei lá, já fiz esse exercício muitas vezes, mas toda vez me impacta, assim, essa capacidade que a gente tem, né, enquanto ser humano, de realmente se lembrar dessa natureza que a gente é, assim, né? Mas é isso. Convide o povo aí. Abriu uma caixa de Pandora. Eu acho também, então eu vou Total. falar uma frase bem curta. A biométrica ela tem três elementos essenciais, né? Um é o ethos, que é se você está criando inspirado na natureza, é a favor da natureza. O segundo é a reconexão, entender que somos natureza. E o terceiro, a criação através dessas estratégias e inspirações dos modelos naturais. E esse lugar da reconexão, ela passa por um convite aos sentidos e a esse campo intuitivo, que o seu campo intuitivo ele também é um campo de informação, ele é uma comunicação. Então, e isso é racional, isso não está num campo holístico ou num campo é, exatamente etéreo. Isso é absolutamente Uhum. racional, porque existe entre todos os seres um campo de comunicação. Tem elétrons que estão transitando, tem vapor de água que está transitando, tem muita informação transitando. Então, a gente está em contato com esses campos de comunicação, né? Achar que a gente só recebe informação de outros seres, escutando, vendo, mas não, a gente recebe muita informação do que a gente não vê, ou que a gente sente, mas não percebe. Mas, enfim, quem quiser saber mais de biomimética, eu convido para dar uma olhada no site da Bioinspirations, que é Bioinspirations, é o meu site. Tem o Instagram também com esse mesmo nome, Bioinspirations, Bioinspirations. No Instagram, eu acho que ele é muito legal porque tem um link lá, aqueles links de Linktree, e tem um monte de podcasts que vai estar lá também. Podcasts, publicações, e lá tem uma publicação que, que assim, de tudo que a gente conversou, acho que vai ser até um elemento surpresa, que foi um trabalho que eu fiz para o G20, né, para um grupo chamado Values 20. O G20 é o grupo, né, dos países, 20 países mais ricos do planeta, e é um programa de política pública inspirada nos princípios da vida. Então, entra num lugar de política. Então, a gente acha que a natureza é desse lugar assim mais ecológico, de uma alternativa, mas não. É um lugar bastante sério, de muito conhecimento, que falam com várias outras áreas do conhecimento. E se esse nome, Being Inspirations, estiver difícil de encontrar, dá um Google, Alessandra Araújo, biomimética, que você me encontra. Maravilha! Uau, dá vontade de ficar horas e horas conversando, assim. Eu realmente, para mim, essas conversas elas têm sido muito nutridoras, assim, né? E que é isso, assim, vão me trazendo, me lembrando, né, de cada vez mais do que o que faz sentido, né, na minha vida. Ontem, né, trazendo aí um outro momento, assim, que tem a ver com isso também.
Ontem eu acabei ouvindo, pensando nessa questão das conexões, assim, eu estava ouvindo uma fala do Benck, aquela figura que deu inspiração, né, à música do Milton Nascimento, né, enquanto criança indígena, né, isso há muitos anos atrás, e hoje ele é um super ativista, né, dentro dessa área ecológica e de direitos dos povos indígenas, assim, né. E também foi uma fala muito inspirada, assim, né, e da mesma forma que ontem, assim, teve momentos assim que as águas transbordaram, hoje, assim, eu sinto que elas se movimentaram muito dentro, assim, nesse lugar de tipo, uau, é possível, né, seguir nutrindo a vida e se inspirando, se bioinspirando, né, com projetos, com pessoas, com ideias, né, para que a gente realmente encontre esse sentido cotidiano, né, nessa preciosidade que é viver nesse planeta, né? Então, queria te agradecer muitíssimo aí pela, né, pela presença, né, pela disponibilidade, que a gente possa aí seguir se conectando. Muito, muito grata. Ah, foi um prazer enorme, super feliz que essa conversa saiu. E foi uma conversa tão boa, e que ia longe, hein? A gente estava abrindo temas ali que eles seguiam. Então, super obrigada, Júlia, obrigada por ter me chamado, obrigada pela oportunidade de falar de assuntos que são tão importantes para mim, que movem mesmo a minha vida. Eu acho que estão absolutamente alinhados com a minha missão, o meu maternar nesse mundo. Eu acho que tem muito a ver com essas pequenas fagulhas de tocar as pessoas para elas se perceberem como vida nesse mundo que é vivo, maravilhoso. Seguimos, abração!